Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nabiluz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita e toda hora uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E vamos porque o Vasco não para de contratar, o Vasco não para de anunciar nomes para o atual elenco. Então, galera, o que acontece? O zagueiro Nathan Silva do Pumas não aceitou a proposta de 5,2 milhões de dólares que o Vasco ofertou. O Vasco chegou no seu limite financeiro, sendo assim, a negociação está encerrada, o jogador não vem mais. Acontece que o clube Pumas não quer aceitar de jeito nenhum 5,2 milhões de euros, o que, né, para o Vasco da Gama é um valor considerável. Então, desse jeito, filho, Nathan fica. Então, que o jogador fique por lá mesmo, né, fique com o teu zagueiro aí e vamos atrás de outro. O Brian Grace, galera, de 18 anos, embarcou para o Brasil para assinar com o Vasco por empréstimo. O jogador virá para a base e não para o profissional. Admar Lopes entende que o garoto é promissor e a médio prazo, né, ele pode estar gerando aí um lucro para o Vasco da Gama e assim também estar gerando aí um bom ativo dentro de campo no profissional. O jogador já atuou no profissional pelo seu clube, então já tem uma bagagem. Possa ser que ele venha para o sub-20, mas o ano que vem já possa estar subindo para o profissional e depois, né, estar se despedindo do Vasco da Gama para poder estar trazendo uma receita futura para o Vasco da Gama. Mas não só ele, mas também tem outro jogador que está vindo também para poder estar incluindo aí na base sub-20 do Vasco da Gama. O Admar Lopes está investindo, né, nos ativos sul-americanos para poder futuramente estar gerindo, né, receita para o Vasco da Gama, não só dentro de campo, mas também fora, né, no setor financeiro. E vamos falar sobre o Carlos Barros, galera, que veio sem custo para o Vasco da Gama. O que acontece? O América Mineiro, cara, ele vendeu um jogador posterior sem comunicar ao Vasco da Gama, sendo que o Vasco ele era o clube principal para poder estar comprando esse jogador. Se eu não me engano é Matheus, alguma coisa que pertence, né, ao América Mineiro, sendo que veio por Vasco da Gama, né, treinou, jogou, fez tudo direitinho, e aí o Vasco era o clube que teria a prioridade para comprar esse jogador. Acontece que o América Mineiro não avisou, vendeu o jogador e não deu satisfação nenhuma ao Vasco da Gama, e isso gerou uma multa ao América Mineiro. Porém, essa multa é alta. E aí, o que o Admar Lopes fez? Sentou com o América Mineiro e desenvolveu o assunto. Ou seja, vocês liberam o Barros e nós esquecemos essa multa, não ingressaremos com uma ação judicial para poder estar reavendo esses valores que vocês, né, têm que pagar ao Vasco da Gama. E aí, valor daqui, valor de lá. Acontece que o América Mineiro aceitou a situação e liberou o Barros sem custo nenhum para o Vasco da Gama. Então, ele já tinha, né, uma cartada em manga. Essa é a realidade, galera. E o Vasco vendeu o Figueiredo por 750 mil euros, quase 5 milhões de reais. Quase 5 milhões de reais por 50% do atacante, que já aceitou a oferta de 3 anos de contrato, né, do time português. As quatro partes, Vasco, né, Alverca e o jogador e o América Mineiro, que também está envolvido, estão finalizando os últimos detalhes para a operação ser fechada. O América Mineiro, cara, ele tem direito a 10% porque ele foi a vitrine do jogador. Conforme, né, todo mundo sabe, o Figueiredo foi emprestado ao América Mineiro e o América Mineiro, por estar botando o jogador para jogar, ele foi a vitrine. Então foi aonde que o Alverga viu o jogador, né, ali, os olheiros viram ele lá no América Mineiro jogando, se interessaram e fizeram uma proposta e o Vasco aceitou. Então eles têm direito a 10% desse valor e o Vasco terá que pagar. Então, a pergunta é: o valor ofertado pelo Figueiredo é pouco ou é muito? Eu acho pouco, né? Para o mundo do futebol, eu acho que vendeu o rapaz pouco, até porque o Figueiredo, cara, ele é novo, um moleque novo aí, tem uma bagagem, né, no profissional. Pô, 5 milhões de reais, porra, isso para um time, cara, o Vasco gasta isso aí em um mês
só com salário de jogador, cara. Isso aí é muito pouco. Para mim é pouco, né, cara? Mas deixa aí para vocês aí os comentários abertos para desenvolver o assunto. Se é pouco, se não é, se é muito. Então, eu acho que, assim, no meu caso é pouco. E ainda vai perder 10% pro América Mineiro. Então, o Vasco, porra, vai ficar com quanto nisso aí? Chegou aí, vamos dizer que deu a 4 milhões e 800, sei lá, 4 milhões e 900. E aí mais 10%. Então, é uma coisinha aí meio que estranha, né? O Vasco vende muito mal os seus ativos. Essa é a realidade. Já fiz um vídeo, né, a respeito dos ativos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama vende muito mal os seus ativos, cara. Vende no desespero, vende na pressa. E aí acaba que fica nesse prejuízo aí. Mas vamos dar continuidade aqui, galera, porque o Vasco tem interesse em Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe. A contratação seria por empréstimo de 1 ano. Os representantes do atleta estudam viabilizar transferências em um formato onde o Vasco arcaria apenas com o salário, sem custos adicionais para poder estar trazendo o atleta. O atleta estava em negociação com o Lille da França, mas por conta de pendências não foi à frente. Então, o Vasco está se priorizando, né? Está se valendo dessa recusa aí e está tentando trazer o jogador, né, a custo zero aí, só pagando o salário do jogador. Será que vai dar certo? Vamos torcer que sim, né? Parece ser um jogador promissor, um zagueiro bem aguerrido, joga no Fenerbahçe, né? Que não é um time bobo, é um time bem falado, é um time famoso. Então, eu acho que seria um bom ativo para o Vasco da Gama estar aí, porque precisamos de zagueiro e a janela se fecha dia 2 de setembro, então o Vasco tem que correr contra o tempo para poder estar trazendo o jogador. Já Carlos Cuesta, né, já assinou um contrato virtual com o Vasco da Gama e parece que o Vasco está correndo para poder estar fazendo essa tratativa para que ele possa estar se apresentando, né, chegando ao Brasil na segunda-feira. Vamos lembrar que o Carlos Cuesta estava resolvendo suas pendências, né, fazendo um contrato com o time lá de Moscou, o Spartak de Moscou. Parece que teve aí um imbróglio financeiro, um imbróglio contratual, galera. Teve um problema contratual com o Spartak e o Galatasaray e não foi à frente. Mas o Galatasaray afirma que fez exames médicos no jogador e constatou uma futura lesão e por isso também não quis trazer o jogador. Agora, o que é verdade, o que é mentira, eu também não sei. E o Vasco também não vem a público se pronunciar a respeito do fato do que aconteceu com o Spartak de Moscou e o Carlos Cuesta. Se foi realmente um problema contratual ou se foi um problema fisiológico lá, um problema, né, com contusão, futura contusão. Então, galera, essas são as notícias que eu tenho para dar para vocês. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Dia 2 de setembro se encerra as janelas. Vamos ver se o Vasco consegue trazer aí os dois zagueiros que eles tanto pretende trazer. Carlos Cuesta parece que já está certo de vir, já assinou o contrato virtual e agora só está faltando então aí o Diego Carlos para poder estarmos fechando essa zaga do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!